E aí, senhores, tudo bem? Vamos lá, vamos retornar nossos estudos. Pessoal, nós estamos estudando o Poder Legislativo. Hoje nós vamos iniciar aí o nosso segundo bloco e nós vamos trabalhar. Peço desculpa para vocês, eu estou um pouquinho gripado, mas eu não poderia deixar de gravar essa aula, tá? Para não atrapalhar o andamento do nosso curso. Então, se eu tossir aí um pouquinho, eu vou tentar me controlar aqui para não atrapalhar a gravação, tá? Mas acredito que dá para a gente tocar sim o nosso projeto, tá? Nós vamos começar a trabalhar nesse encontro as competências, tá? Nós estudamos a parte ali introdutória, digamos assim, estudamos o Poder Legislativo, a composição das casas, e agora nós vamos trabalhar como funciona a distribuição, tá? A distribuição das competências dentro da estrutura do poder legislativo, tá ok? Porque você vai ver comigo que a Constituição ela faz o seguinte: ela distribui as competências da seguinte forma. Eu vou ter as competências do Congresso Nacional, tá? E essas competências do Congresso Nacional, elas são divididas em dois grupos. Eu vou ter competências legislativas do Congresso Nacional, e por elas serem legislativas, tá? Aqui o Congresso Nacional irá elaborar lei, né? Quando eu falo lei, é lei ordinária ou lei complementar. Lá na frente a gente vai estudar a diferença de lei complementar para lei ordinária e etc. Ou o Congresso Nacional, ele vai estar realizando o que a gente chama suas competências exclusivas, tá? E quando o Congresso ele realiza suas competências exclusivas, ele utiliza uma espécie normativa denominada de decreto legislativo, tá ok? Então olha só, vamos lá. Então a Constituição ela vai trabalhar dois artigos aqui. O artigo 48, que a gente vai iniciar os estudos já, estão as competências legislativas do Congresso. E aí é feito através de lei ordinária ou lei complementar. Já o artigo 49 nos apresenta as competências exclusivas do Congresso. Aí aqui o Congresso ele vai legislar através de decreto legislativo. Então lei, Congresso Nacional está exercendo função, suas competências legislativas, decreto legislativo, quando o Congresso está exercendo as suas competências exclusivas, tá ok? Beleza. Aí, a Constituição ela estabelece algumas competências que são privativas da Câmara dos Deputados, que eu chamo de competências privativas da Câmara, tá? Ou seja, só a Câmara tem competência para realizar aquelas atribuições, e eu tenho as competências privativas do Senado Federal, ou seja, só o Senado tem competência, né, para realizar aquelas atribuições, ok? Beleza, aí o que acontece? Quando a Câmara está exercendo as suas competências privativas ou quando o Senado está exercendo as suas competências privativas, ambos irão utilizar a espécie normativa denominada de resolução, tá ok? Então vamos ver se vocês entenderam. Isso aqui é muito importante para você conseguir dar prosseguimento no seu curso, tá? E estudar de forma completa, com qualidade. Vamos lá. Câmara dos Deputados está exercendo a competência privativa mediante resolução. Senado está exercendo competência privativa mediante resolução. Congresso está exercendo competência legislativa mediante lei. Congresso está exercendo competência exclusiva mediante decreto legislativo. É só isso, tá? Aí você tem que tomar cuidado com o seguinte, presta bem atenção no que eu vou te ensinar. Como aqui leva o nome de privativa, aqui leva o nome de privativa e aqui leva o nome de exclusiva, nas competências exclusivas do Congresso Nacional, nas competências privativas da Câmara e nas competências privativas do Senado, por serem exclusivas ou privativas, não há, cuidado com isso, participação do presidente da República no que a gente chama de deliberação executiva. O que é isso, professor? O Congresso Nacional, o presidente da República,
muitas vezes ele é consultado, né, sobre se ele concorda com aquele projeto de lei, se ele concorda com aquela matéria que está ali sendo discutida, né, que foi aprovada ali no Congresso, né, ou na Câmara, no Senado, através do quê? Da deliberação executiva, onde o presidente ele vai sancionar se ele concordar ou ele vai vetar se ele discordar. Cuidado, essa deliberação executiva, que é a consulta ao presidente da República se ele concorda ou discorda, não existe isso quando a Câmara está exercendo suas competências privativas, quando o Senado está exercendo suas competências privativas ou quando o Congresso está exercendo suas competências exclusivas. Eu só tenho deliberação executiva aqui, tá? Quando o Congresso Nacional está exercendo as suas competências legislativas, ou seja, mediante lei. Aqui sim há a fase de deliberação executiva. Aqui o presidente é consultado se ele sanciona ou se ele veta, tá? E por se tratar de lei, o projeto de lei, seja lei ordinária ou seja lei complementar. Beleza? Então olha só, visto isso, olha como é que a gente trabalha aqui, ó. Distribuição de competências no Poder Legislativo da União. A Constituição Federal estabelece atribuições, né, que são competências ao Congresso Nacional, aí são dois grupos, tá? Para a Câmara, isoladamente, aí é privativa da Câmara. E para o Senado, aí é privativo do Senado Federal, só ele, sozinho. Tá ok? Aí que eu coloquei aqui para vocês. O artigo 48, que é o primeiro que nós vamos estudar, trata-se das competências legislativas do Congresso. Se é legislativa, é feita através de lei. Lei ordinária ou lei complementar, tá? E aqui a deliberação executiva, aqui tem a partezinha lá onde o presidente da República vai sancionar ou vetar o projeto de lei. Já nas demais, cuidado, nas demais, ó, não há participação do presidente, ele não é consultado sob sanção ou veto, tá? Por quê? Porque são competências o quê? Exclusivas do Congresso ou privativa da Câmara ou privativa do Senado. Tudo que é exclusivo, tudo que é privativo, não é para todo mundo. Quando você vai numa festa e fala, olha, essa área aí, esse lounge aí, ele é privativo, ele é exclusivo, significa que não é todo mundo que pode entrar, tá? Macetezinho. Lembrando que competência exclusiva do Congresso, ele não elabora lei, porque ele elabora lei exercendo as competências legislativas. Quando o Congresso está exercendo as competências exclusivas, ele faz mediante decreto legislativo, e quando a Câmara ou o Senado, cada um, né, no âmbito das suas competências, estiverem realizando ali, executando as suas competências privativas, privativa da Câmara, privativa do Senado, eles vão atuar através de resolução. Tranquilo até aqui? Tranquilo? Então 48 traz as competências legislativas do Congresso, 49 traz as competências exclusivas do Congresso, o artigo 51 traz a competência privativa da Câmara e o 52 apresenta as competências privativas do Senado. Nós vamos agora estudar cada uma delas, tá ok? O que acontece, senhores? Como eu falei, o que é exclusivo e privativo não é de todo mundo, então não tem a participação do presidente, por isso que não há sanção ou veto, tá? As atribuições do Congresso, eu já expliquei para vocês, são divididas em dois grupos, tá? Competências legislativas e exclusivas. Nós vamos estudar agora, nesse bloco, as competências legislativas do Congresso Nacional, onde ele elabora ali, né, lei ordinária ou lei complementar. E aqui tem, sim, sanção presidencial. Nas demais aqui nós não temos a deliberação executiva. Beleza. Agora olha só. Vamos lá. Competências legislativas do Congresso Nacional, onde tem sanção, né, ou veto presidencial. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República. Então, se falou que tem sanção do presidente da República, só pode ser competência legislativa do Congresso. Porque as demais, competência exclusiva do Congresso, competência privativa da Câmara, competência privativa do Senado, não tem participação do presidente, não há deliberação executiva, não há sanção ou veto presidencial. Por isso que ele coloca aqui, ó, cabe ao Congresso, com a sanção do presidente da República, não exigida essa deliberação, não exigida essa sanção ou veto do presidente, tá? Para os especificados no 49, competência exclusiva, 51, competência privativa da Câmara e 52, competência privativa do Senado. Dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre. Aí, a partir de agora, eu vou trabalhar com vocês exclusivamente as competências legislativas do Congresso, tá? E são
inúmeras, tá? Nós vamos trabalhar aqui, se eu não me engano, 15 competências legislativas. Depois eu vou trabalhar as competências exclusivas do Congresso, depois eu vou trabalhar as competências privativas da Câmara e depois eu vou trabalhar as competências privativas do Senado. Professor, eu tenho que decorar todas essas competências. Eu vou te ensinar um macete, tá? Eu criei uma técnica aqui, tá? Para facilitar a tua vida, onde você não vai ter que decorar. Grande parte dos professores, eles passam como essa matéria? Eles falam, olha, competência legislativa são essas, exclusivas são essas, privativas da Câmara são essas, privativas do Senado são essas. Se vira para você lembrar disso na hora da prova. Então eles não ajudam o aluno criando um macete, alguma coisa para facilitar a vida do aluno. Eu não. Eu vou trabalhar com vocês aqui uma técnica que eu desenvolvi, tá? É minha, para poder facilitar a sua vida. E se você seguir o raciocínio que eu vou te ensinar aqui, você não erra uma questão de prova. E eu nem preciso te falar que esse tema aqui é um dos temas mais cobrados e, sem dúvida, é um dos temas que tem a maior incidência de erro, tá? Por quê? Porque os alunos ficam perdendo tempo tentando decorar as competências. E a banca faz exatamente isso. Ela vai pegar uma competência e vai falar, essa competência aqui, ela é uma competência exclusiva do Congresso. E, na verdade, ela era uma competência legislativa do Congresso. Vai pegar uma competência privativa da Câmara e vai falar que é uma competência privativa do Senado. Ele vai misturar esses 4 grupos que eu te apresentei aqui, tá? Vai misturar e aí você vai ficar assim, meu Deus, então eu tenho que decorar. Não, você vai aprender comigo. Existe uma lógica. Se você aprender essa lógica que eu vou te ensinar a partir de agora, você não erra nenhuma questão e não vai precisar perder tempo, né? Que nem um maluco tentando memorizar, decorar isso aqui, tá ok? Então vamos lá? Presta muita atenção. Primeira competência legislativa do Congresso Nacional, ou seja, o Congresso vai realizar ela através de lei ordinária ou lei complementar. Tratar sobre sistema tributário, arrecadação de renda e distribuição de rendas, tá? Presta bem atenção, como é que eu vou criar, como é que eu vou fazer você entender isso aqui, tá? Eu vou te ensinar um macete que é o seguinte, presta atenção. Você vai seguir esse raciocínio. Você vai enxergar o presidente da República e o Congresso Nacional, que é composto pela Câmara dos Deputados mais o Senado Federal, como uma grande família, tá? Uma grande família. Vamos imaginar que o Senado é o pai, a Câmara é a mãe e o presidente da República é como se fosse o filho, tá? Existem coisas que é saudável para a família que seja decidida em conjunto, até mesmo com a participação dos filhos. Existem decisões que uma família deve tomar que tem que ter a participação do filho, porque ele vai ser diretamente envolvido, ele vai sofrer diretamente as consequências dessa decisão familiar, tá? Então olha só que interessante, é uma lombra, tá? Mas se você entender e aprender isso aqui, você não erra uma questão de prova. Olha só que interessante, você concorda comigo que quando eu falo de sistema tributário e a arrecadação de rendas, eu estou me referindo ao modo com que o Estado irá abastecer os seus cofres públicos, tá? E a distribuição de renda se refere às políticas públicas adotadas pelo Estado para transferir esse dinheiro, né, esse recurso que ele arrecadou para a população, não é isso? Principalmente os menos favorecidos. Então olha só que interessante, quando eu falo de sistema tributário, eu estou falando de tributo. Tributo é a maior arrecadação que o Estado tem, vem do sistema tributário, né? Você paga impostos aí todos os dias, mesmo sem saber. Você comprou uma caneta, você está pagando imposto, está pagando tributo. Você abasteceu o seu carro, uma parte daquele dinheiro que você está pagando, todo o dinheiro não vai para o dono do posto. Uma parte daquele dinheiro é para pagar tributos, impostos, tá? Então, quando eu falo de sistema tributário, eu estou falando do quê? De uma forma a origem, da onde vem o dinheiro, não é isso? A arrecadação, como vai ser arrecadado esse dinheiro, porque o Estado ele precisa de dinheiro, né? Ele precisa de dinheiro para poder prestar os serviços públicos, para cuidar da população. E uma vez que o Estado consiga arrecadar esse dinheiro, ele precisa distribuir essa renda. Aí cria projetos sociais para ajudar quem é menos favorecido, não é isso? Então olha só, como é que eu vou utilizar isso aqui dentro do macete?
Para uma família composta por um casal, Câmara, Senado, né, mãe e pai, com um filho, presidente da República, que desejam construir um patrimônio que permita uma vida confortável para essa família, é necessário que todos decidam e participem da administração desses recursos, principalmente em relação à arrecadação e gastos. Porque não adianta você querer criar um patrimônio e você casar com uma pessoa, por exemplo, você casa com uma mulher, você casa com um homem, tanto faz, o teu parceiro, ele não está na mesma pegada que a sua. Você está ali juntando dinheiro para comprar uma casa nova, reformar a casa, criar patrimônio e etc. E a outra pessoa só sabe gastar. Você economiza um mês de dinheiro, né, levando marmita para o trabalho, você chega em casa e tua esposa compra uma bolsa de 3 mil reais. Vocês estão indo para os lados opostos. Isso aqui não vai dar certo. Então, como eu estou falando aqui, olha essa imagem, tá? Ilustrativa que eu coloco para facilitar a tua vida. Como essa família aqui, ó, tá? A mãe, que é a Câmara, o pai, que é o Senado, e o filho aqui, né, que é o presidente da República. Como eu estou falando aqui do sistema tributário, aí você vai entender como que origem, da onde vem o dinheiro, né? Nessa analogia que eu estou fazendo, pai e mãe trabalham, então o dinheiro vem dali. A arrecadação, como é que nós vamos arrecadar e principalmente como é que nós vamos distribuir esse dinheiro, o que nós vamos fazer com esse dinheiro? Vamos comprar uma casa nova, um carro, trocar de carro, vamos investir na educação das crianças? Esses temas aqui devem ser discutidos, as decisões devem ser tomadas sobre esses temas, tá? Em conjunto pela família inteira. Não é só a Câmara, que é a mãe, não é só o pai, que é o Senado, tá? O filho, que é o presidente da República, ele precisa participar disso, senão eu vou ter o seguinte cenário, tá? Eu vou ter o seguinte cenário: o pai ganha X, a mãe tem como renda Y. Aí eles estão alinhados com o intuito ali de construir uma casa nova e trocar de carro. Só que se eles não alinharem esses objetivos, né, se os filhos não tiverem conhecimento de quanto o pai ganha, de quanto o pai arrecada, como vai ser distribuído esse dinheiro para pagar as contas e também criar patrimônio, se isso não for decidido juntamente com os filhos, eu posso ter qual cenário? Pai economiza, mãe economiza, mas o filho só sabe gastar. Ele está fora, né, dessa logística aqui. Ele acha que o pai ganha 50 mil por mês, o pai ganha 3. Ele acha que a mãe é rica, a mãe ganha 4 mil, entendeu? E aí, se o filho não participar e não estiver alinhado com isso aqui não vai dar certo. Economiza de um lado, gasta do outro, tá? Então, senhores, esse raciocínio te ajuda a lembrar que sistema tributário, arrecadação e distribuição de renda deve ser essa temática deve ser discutida, deve ser decidida pela família toda. Câmara, Senado e Presidente. Por que eu estou falando isso? Porque eu já te ensinei que a única competência, o único grupo de competências que eu tenho, são 4, né? O único desses 4 que tem a participação do filho, tem a participação do Presidente da República, é o quê? São as competências legislativas do Congresso Nacional. Então, se tem que ter a participação do filho presidente da República, só pode ser competência legislativa. Você já consegue, né, diferenciar, você já consegue não cair nos peguinhas quando a prova falar para você, por exemplo, que sistema tributário, arrecadação e distribuição de renda é uma competência exclusiva do Congresso. Não é porque competência exclusiva do Congresso, assim como competência privativa da Câmara dos Deputados e competência privativa do Senado Federal, nessas aqui não há participação do filho, não há participação do presidente da República. Tá vendo como fica fácil? Tá? Isso aqui é questão de treino. Você vai pegando esse macete, acabou. Você não erra uma questão e eu vou te provar no final das nossas aulas, tá? Próximo tema, que também é competência legislativa do Congresso. Opa, se é competência legislativa do Congresso, tem participação do presidente, tem que ter participação do filho. Trata do quê? Plano plurianual, que é chamado de PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é chamada de LDO, e orçamento anual, que é a LOA, Lei Orçamentária Anual, tá? Operação de crédito. Quando eu falo operação de crédito aqui, você vai imaginar o quê? Empréstimo, por exemplo, dívida pública e emissão de curso forçado, tá? O que acontece aqui? Quando eu falo de plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento anual, aqui eu estou falando de orçamento, tá? Eu estou falando de orçamento
público, né, as leis orçamentárias. O que acontece, senhores? Você aí na sua casa, você não faz um orçamento? Se você não faz, já está errado, tá? Você vai ter problema financeiro. O que é o orçamento? Eu pego aqui quanto eu, Fernando, ganho, junto com quanto a minha esposa Marcela ganha, né? E nós juntos vamos estabelecer aqui como nós vamos gastar, tá? Nós vamos estabelecer aqui a receita, ou seja, quanto nós dois juntos ganhamos e quanto a gente pode gastar e com o que gastar. Olha, nós temos que pagar aqui a prestação do carro, o seguro do carro, fazer compras, ter a escola das meninas, das crianças e etc. Então, aqui, essas leis orçamentárias, em regra, elas fazem isso, tá? Essas leis orçamentárias vão organizar, estabelecendo quanto entra, quanto sai e com que eu devo gastar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em uma família que é composta por pai, Senado, mãe, Câmara e filho, que é o presidente da República, ilustrado aqui nesse exemplo, nesse macete que eu criei, você concorda comigo que ao realizar o orçamento, ao estabelecer quanto nós podemos gastar, quanto nós ganhamos, como nós vamos gastar, isso aqui tem que ter a participação do filho? Por quê? Porque se o filho não estiver a par da realidade da família, eu vou ter um menino que o pai ganha um salário mínimo, a mãe ganha um salário mínimo e o filho está querendo comprar um tênis de R$2.000. Fala, cara, isso aqui não está compatível com a nossa realidade. O filho só tem consciência da realidade se ele for inserido nessas discussões. Tá? Se ele for inserido nessa questão aqui de definir o orçamento. E compete ao Congresso Nacional, através, né, de lei, então tem a participação do presidente, do filho, aprovar aqui, ó, o orçamento. Tá? As leis orçamentárias, operação de crédito, né? Quanto é que a gente pode pegar de empréstimo? Tá? A dívida, o limite de dívidas, tá ok? Então fica bem fácil, olha lá, ó. Por que o filho, aqui no caso ilustrado pelo presidente da República, tem que participar da criação desse orçamento, estabelecimento de como vai ser gasto, até que limite eu posso gastar, porque sem isso aqui eu vou ter um casal economizando e o filho aqui, né, gastando mais do que deve, beleza? Tá? Aí aqui eu falo do PPA, LDO e LOA, tá? São as leis orçamentárias, tá ok? Mas isso aqui a gente vai estudar de forma mais aprofundada no momento oportuno, tá? Lá em Poder Executivo. Beleza. Próxima competência legislativa do Congresso Nacional. Se é competência legislativa do Congresso Nacional, tem que ter a participação do presidente da República. Sempre que tem a participação do presidente, tem que ser competência legislativa do Congresso. Já aprendemos isso. Professor, qual a próxima? Fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas. Professor, o que isso aqui tem a ver? Olha que fácil. Você vai aprender comigo lá no artigo 84 da Constituição Federal, que trata das competências privativas, das atribuições privativas do presidente da República, que o presidente da República, ele é o chefe, né? Ele exerce a chefia suprema das Forças Armadas. Traduzindo, senhores, Forças Armadas, ela é composta pela Aeronáutica, pelo Exército e pela Marinha, tá? Olha só, quem é o chefe superior, supremo, tá? Que a gente chama de 01 das Forças Armadas. Ah, já sei, é o comandante do Exército, é o comandante da Aeronáutica, o comandante da Marinha. Cada força tem o seu comandante, mas ele não é o maior, tá? O maior, quem exerce a chefia suprema, tá, das Forças Armadas, é o presidente da República. Aí eu lhe pergunto, compete ao Congresso Nacional fixar e modificar o efetivo das Forças Armadas. Se eu estou fixando a quantidade, né, do efetivo ali, modificando o efetivo das Forças Armadas, e o presidente, ele é o chefão, né, ele é o chefe supremo das Forças Armadas, nada mais justo do que eu consultar ele. Concorda comigo? Então imagina o seguinte, eu vou fazer um evento com uma empresa X. Essa empresa X, representada pelo seu chefe, né, pelo seu CEO, esse CEO ele tem que estar a par desse evento. Se a empresa vai trabalhar nesse evento, o superior dela, o responsável por ela, o CEO, o presidente, tem que estar a par do que está acontecendo, não é isso? Por isso que fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas, tá, é competência do Congresso, mas tem que ter a participação do presidente, porque ele é o chefe supremo.
Tá ok? Com isso você consegue criar o seguinte raciocínio. Se fala de Forças Armadas, tem que ter participação do presidente. Se tem que ter participação do presidente, só pode ser competência legislativa do Congresso. Porque os outros 3 grupos, competência exclusiva do Congresso, competência privativa da Câmara e competência privativa do Senado, não há participação do presidente. Então só sobra essa daqui. Fácil? Olha como você criando esse raciocínio, você consegue separar com facilidade. Aqui, ó. Olha aí, ó, comandante do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, certo? Prestando continências para o seu chefe supremo, que no caso aqui, presidente da República, tá? Beleza. Próxima competência legislativa do Congresso Nacional. O Congresso, ele vai aprovar o quê? Planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. Vamos entender isso aqui. Senhores, para acelerar a economia, para diminuir o desemprego, para buscar uma redução da desigualdade social, muitas vezes o governo ele elabora planos e programas, tá? Seja no âmbito nacional, que pega o Brasil inteiro, ou regional, né? Aquela região ali do Nordeste, ou até mesmo setorial, num setor específico, né? Economia, por exemplo. Ele pode criar planos e programas visando o quê? O desenvolvimento, o crescimento da economia, o desenvolvimento, né, do país, né? Então o que acontece? Olha só que interessante, vamos para a analogia. Se eu estou dentro de uma família, pai, que é o Senado Federal no nosso exemplo, mãe, que é a Câmara dos Deputados. Se eu estou diante dessa família aqui, que é composta por pai, mãe e um filho, o filho aqui é representado pelo presidente da República, você já aprendeu o macete. Se essa família ela vai criar aqui um programa, ela vai estabelecer planos para desenvolver, olha só, a mãe pensa o seguinte, olha, eu estou ganhando pouco, mas eu pretendo fazer um curso superior, iniciar um curso superior esse ano, por quê? Porque eu consigo, em 4 anos após a formação, eu consigo talvez um emprego melhor, né? Consigo ser aprovado em um concurso público, e aí com isso eu vou aumentar a minha renda, a nossa renda familiar vai melhorar. Aí o pai fala, olha, eu tenho uma oficina, eu acho que vale a pena comprar tal equipamento, porque isso aqui vai aumentar a demanda, então vai entrar mais dinheiro, tal. O filho quer fazer um curso de inglês para poder pleitear uma bolsa, né? Em uma universidade estrangeira, etc. Esses planos, esses objetivos aqui, eles devem ser traçados, senhores, em família, contando com a participação do filho. Deixa eu te dar um exemplo. A mãe, por exemplo, ela decidiu que vai sair do trabalho para estudar para concurso público. Durante 2 anos ela vai se dedicar exclusivamente ao concurso público para poder, após ser aprovada, gerar um conforto, um desenvolvimento, né, uma melhoria para a família, condições de vida melhor e etc. Você concorda comigo que todos os integrantes da família têm que estar alinhados nisso? Porque olha só, se eu não colocar a participação do filho nisso aqui, nesse projeto, nesse programa, nesse plano de desenvolvimento familiar, vai acontecer o seguinte, a mãe está lá estudando em casa, focada no concurso público, o filho está querendo fazer churrasco cheio de amigos dentro de casa. Aí vai ter uma baderna, barulheira do caramba, a mãe não consegue se concentrar. Então, para isso aqui dar certo, tem que estar todo mundo alinhado. Por isso que, havendo a necessidade da participação do filho no estabelecimento aqui desses planos e programas de desenvolvimento, ou seja, o presidente da República, só pode ser competência legislativa do Congresso Nacional. Esse macete você não tem noção de como ele facilita a sua vida, tá? E pode ficar tranquilo, eu vou apresentar ele lá quando eu for falar das competências exclusivas do Congresso, competências privativas da Câmara e competências privativas do Senado, tá? Aí no final de tudo você vai ter uma série de atribuições que a banca mistura tudo e você consegue definir o grupo de cada uma delas e não erra uma questão de prova. Beleza? Aqui eu coloquei para vocês, olha lá, o pessoal, a família estabelecendo metas, né? Programas para o desenvolvimento familiar. Beleza. Próxima. Limites, compete ao Congresso Nacional, competência legislativa, estabelecer limites do território nacional, até onde eu considero território nacional, o espaço aéreo, né, que está sob o nosso domínio, e o marítimo também, tá? E os bens do domínio da União. Os bens, tá? Olha o macete. Senhores, quando eu falo
de dividir, estabelecer o limite do território nacional, o espaço aéreo correspondente ao território nacional, o espaço marítimo do território nacional, tudo isso aqui está relacionado ao quê? À segurança nacional e à soberania nacional. Concorda comigo? Porque olha só, se eu defino que daqui para cá é Brasil e daqui para cá não é mais Brasil, é Paraguai, eu estou estabelecendo um limite para que, por exemplo, a nação paraguaia respeite o meu território. Falou, ó, daqui para aí você faz o que você quiser, terra sua. Agora daqui para dentro, meu amigo, não é assim que funciona não. Para você colocar suas forças para ingressarem no meu território, você precisa pedir autorização. Não é entrando na casa das pessoas sem autorização dos seus respectivos proprietários. Então olha que legal isso aqui. Se o estabelecimento dos limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo, está relacionado à soberania e à segurança nacional, por que o presidente tem que ser consultado? Porque o presidente da República, ele é o chefe das Forças Armadas. E as Forças Armadas, elas são responsáveis pela segurança aérea, aeronáutica, marítima, marinha, tá? Território, exército. Entenderam? As Forças Armadas, elas estão de prontidão para que, se um país, uma nação estrangeira, venha desrespeitar o nosso território, venha adentrar no nosso território, invadir o nosso território, querer pegar um pedaço do nosso território, as Forças Armadas estão de prontidão para o quê? Para repelir essa injusta agressão, né, da nação estrangeira. E como o presidente é o chefe supremo das Forças Armadas, nada mais justo do que ele ser consultado sobre os limites do território, do espaço aéreo e marítimo. Entenderam o raciocínio, como fica fácil? Então, se o presidente vai participar, só pode ser competência legislativa do Congresso Nacional. Tranquilo até aqui, senhores? Beleza, vamos lá. Olha a próxima. Competência legislativa do Congresso Nacional tratar sobre incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de territórios ou de estados, ouvidas as respectivas assembleias legislativas. Vamos entender isso aqui. O que eu estou falando? Eu estou falando aqui da distribuição mesmo. Você tem o Brasil aqui e você tem pedaços, né, a divisão de pedaços do território em estados, não é verdade? Aqui fica o Distrito Federal, aqui fica o Rio Grande do Sul, né, aqui fica o Rio de Janeiro. Eu tenho a distribuição do território, da terra brasileira, em estados. O que acontece, senhores? Olha só que legal. Eu posso pegar um pedaço territorial de um estado e criar um outro estado? Posso. Vou te dar um exemplo que aconteceu com Tocantins. Tocantins, não sei se você sabe, Tocantins era território de Goiás, tá? O estado de Goiás cedeu uma parte do seu território e foi criado Tocantins. Só que cuidado, para que eu venha a desmembrar aqui um pedacinho de Goiás e venha criar Tocantins, isso aqui é de competência do Congresso Nacional, tá? Competência legislativa do Congresso Nacional, só que cuidado, tem que ouvir, tá? Tem que ouvir as respectivas assembleias legislativas. O que é Assembleia Legislativa? É o Poder Legislativo Estadual. Então eu tenho que ouvir quem? Eu tenho que ouvir o Poder Legislativo, as assembleias envolvidas. Por exemplo, Goiás. Eu não peguei um pedacinho de Goiás e transformei em Tocantins? Então eu tenho que ouvir quem? Vamos imaginar que eu fiz o seguinte, vou ilustrar aqui. Vamos imaginar que eu peguei um pedacinho de Goiás e um pedacinho de Minas. Minas vai ceder um pedaço e Goiás outro pedaço. E com isso eu criei Tocantins. Vamos imaginar esse cenário. Minas Gerais não tem sua Assembleia Legislativa? Tem, cada estado tem sua Assembleia Legislativa. Goiás também não tem a sua Assembleia Legislativa? Tem também, cada estado tem sua Assembleia Legislativa, seu Poder Legislativo Estadual. Para fazer isso aqui, eu preciso ouvir as Assembleias Legislativas envolvidas, né? Ou seja, o Poder Legislativo dos estados envolvidos. Quem está envolvido aqui? Rio de Janeiro? Rio de Janeiro não tem nada a ver com isso. Goiás, que cedeu um pedaço, e Goiás e Minas. Aí a Assembleia Legislativa tem que aprovar isso aqui, tá? Beleza, mas o que eu quero que você saiba? Olha só, neste caso exige-se consulta popular, tá? Eu vou ouvir a Assembleia e vou fazer uma consulta popular para ver se o povo goiano,
né? Se o povo mineiro concorda com isso. E isso é feito através de plebiscito. O povo vai lá na urnazinha e diretamente dá a opinião dele, se concorda ou não concorda com esse desmembramento aqui para a criação de um novo estado, no caso Tocantins. E a criação aqui, o desmembramento desse território tem que ser feito por lei complementar, que a gente vai estudar lá na frente, tá? Então, beleza. Então funciona assim, ó. Já vem pro macete. Funciona assim, ó. Se eu quero desmembrar, se eu quero fazer fusão, não interessa. Se eu quero mexer nessa divisão entre os estados de terra, tá? Isso aqui é feito pelo Congresso Nacional, através de lei. Tem que ser qual lei? Lei complementar. Já falei. Tem que ser por lei complementar. Se tem que ser por lei complementar, Congresso Nacional, competência legislativa. Beleza. Só que não basta essa lei complementar do Congresso Nacional. Eu tenho que ouvir as assembleias legislativas e o povo, né? O cidadão daquele respectivo estado envolvido, tá? Então, o povo. E o povo é ouvido através de plebiscito. Não é isso? Tranquilo? Fácil? Agora vamos para o macete, para facilitar. Pessoal, como é que eu vou lembrar que isso aqui tem a participação do presidente? Olha o macete que eu vou te passar aqui. Eu já falei que eu tenho uma família aqui, do pai, que é o senador, que é o Senado, a mãe, que é a Câmara, e eu quero saber se o filho ele tem que ser ouvido nessa situação que eu vou te explicar agora, nesse macete que eu vou te explicar agora. Imagina que a família ela tem uma grande chácara. Olha aqui o tamanhozão da chácara. E aí, o pai e a mãe tiveram uma ideia e aí, vamos fazer o seguinte, essa chácara dá muito trabalho, a gente não produz essa terra toda, é uma dor de cabeça do caramba. Vamos fazer o seguinte, vamos desmembrar isso aqui. O que você acha? A gente não precisa de um pedaço de terra desse tamanho todo. A gente vive muito bem se a gente pegar um pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui corresponde, por exemplo, tá, a 20 mil metros quadrados. Pô, 20 mil metros quadrados eu coloco uma piscina, sauna, uma casa bacana, e aí a gente faz o quê? O restante a gente desmembra e sai vendendo lote. A gente cria um grande condomínio aqui, sai fracionando, né, isso aqui, e a gente sai vendendo lotes. O que você acha? Fala o pai, Senado. A mãe fala, olha, eu acho bacana, mas eu acho que a gente tem que conversar com o nosso filho, por quê? Porque, querendo ou não, todo o patrimônio que a gente está construindo, todo o patrimônio nosso, um dia será dele. Ele é o nosso herdeiro. E essa chácara aqui, no exemplo, essa chácara aqui, foi fruto de herança, tá? Do pai aqui, do avô, né, da criança, do pai da criança, né, do pai do senador, do Senado, vamos colocar assim. Então, assim, já que veio do teu pai disse que queria garantir o futuro não só seu, como dos teus filhos e dos teus netos, eu acho que ele tem que ser ouvido, porque ele está diretamente ligado a isso, correto? Então, senhores, como é uma questão que envolve o patrimônio da família, o filho deve ser ouvido, porque ele é o futuro herdeiro, né? E, por ser o futuro herdeiro, ele, ao ser ouvido, o presidente, filho representado aqui no nosso exemplo pelo presidente da República, ao ser ouvido, só pode ser competência legislativa do Congresso Nacional. Porque, vou repetir isso toda hora, tá? Para facilitar a tua compreensão. Porque é o único grupinho dos 4 que tem a participação do presidente, que é o filho, é o grupo de competência legislativa do Congresso. Competência exclusiva do Congresso, competência privativa da Câmara e competência privativa do Senado não tem participação do presidente da República. Beleza? Na hora da prova você vai lembrar disso aqui. Pode confiar em mim. Vamos lá. Próxima. Transferência, competência legislativa do Congresso, tratar sobre transferência temporária da sede do governo federal. Gente, olha que fácil isso aqui. Cuidado. Quando eu falo de governo federal, eu estou falando presidente da República. E quando eu falo de presidente da República, né? Por quê? Porque ele é o chefe do Poder Executivo. O governo federal está vinculado ao Poder Executivo, senhores. E o chefe do Poder Executivo é o presidente. Aí vem cá. Se eu estou falando que compete ao Congresso tratar, né? Aprovar ou rejeitar a transferência, a mudança temporária da sede do governo, onde fica a sede do governo federal? Brasília, não é isso? Se eu quiser transferir, mesmo que temporariamente, por um motivo específico, ali, a sede do governo federal de Brasília para, por exemplo, Rio de Janeiro, nada mais justo do que consultar, né,
quem está diretamente envolvido nisso. Eu estou fazendo a mudança, a transferência do governo, da sede do governo, eu estou transferindo a casa do presidente, certo? Então, ele tem que ser ouvido, ele tem que ser consultado. Olha só, como a transferência se refere à sede do governo federal, né, que é chefiado pelo presidente, nada mais justo do que ele ser consultado. Para o macete, eu vou te ensinar o seguinte: se a família, que é constituída pelo pai, Senado, mãe, Câmara e filho presidente da República, se esse pai aqui e essa mãe decidem que não querem mais ficar naquele local, querem tentar a vida em outro lugar, eles querem fazer uma mudança, eles querem mudar de residência, ou seja, transferência, mesmo que seja temporária. Vamos criar um exemplo aqui. O pai tem que fazer um curso para ser promovido da empresa, então ele vai ter que mudar, eles vão ter que mudar a família do Rio de Janeiro, onde eles moram, para São Paulo, tá? Por 2 anos. Você concorda comigo que a mudança de uma família, a mudança de onde a família reside, isso aqui gera efeitos na criança? Poxa, a criança está adaptada na escola, tem os amiguinhos, às vezes o menino adolescente já está namorando e etc. Isso aqui vai afetar o filho? Claro que vai. Uma mudança, né, no local de residência afeta todos que residem ali. Por isso que a discussão entre, e aí, vamos fazer essa transferência, vamos mudar, não vamos mudar e etc. Essa discussão tem que ser feita em todo o âmbito familiar. O filho tem que participar disso aqui. Entenderam? O filho tem que participar disso aqui. Se o filho, que é o presidente da República, tem que participar, só pode ser competência legislativa do Congresso Nacional. Fácil até agora? Fácil? Tranquilo, não é isso? Olha lá, se a família terá que mudar temporariamente sua residência, né, todos devem ser ouvidos, tá? Olha lá, ó, as crianças já preparando as caixas aqui para poder fazer a mudança, ajudar na mudança aí dos pais. Beleza. Concessão de anistia. Cuidado, tá? Anistia a gente vai estudar bastante. Você não pode confundir indulto, tá, com anistia. Perdão? Nós vamos aprofundar isso, mas eu quero que você entenda o seguinte. A anistia, ela é um instituto onde o Estado ele vai realizar o esquecimento de um fato criminoso. É isso mesmo, é uma espécie de perdão, tá? É como se o Estado falar o seguinte: olha, eu vou esquecer tudo que aconteceu e vou deixar pra lá, tá? E aí você que foi condenado aí, você não tem que cumprir pena, tá? Vai ser extinta a sua punibilidade. Vou te dar um exemplo disso aqui, tá? Eu tenho a anistia, a lei de anistia, em relação aos fatos praticados na época da ditadura militar. Tá ok? Aí olha só que interessante, o que você tem que lembrar. A anistia, ela é realizada pelo Congresso Nacional. Por quê? Porque vai ter a lei da anistia. Se é lei, tem que ser o Congresso. E se é lei, só pode ser competência legislativa do Congresso. Fácil. Já indulto, que não é o tema da nossa aula, a gente vai estudar isso lá em Poder Executivo. O indulto, ele é de competência do Presidente da República. E ele não é feito por lei, ele é feito por decreto. Mas isso a gente vai estudar lá na frente. Eu só quero que você tome cuidado para não confundir. Indulto não é competência do Congresso, tá? É do Presidente. A anistia é de competência do Congresso, por quê? Porque ela não é feita por decreto, ela é feita por lei. Lei da anistia. Todos entenderam? Se é por lei, a competência é do Congresso e só pode ser legislativa. Porque só a competência legislativa do Congresso faz nascer uma lei ordinária ou complementar. Porque se for competência exclusiva do Congresso Nacional, ele não vai elaborar lei, ele vai elaborar decreto legislativo. Se for competência privativa da Câmara ou competência privativa do Senado, não vai ser elaborado lei, vai ser elaborado resolução. Tá vendo como fica fácil o raciocínio? Tranquilo até aqui? Beleza, beleza. Senhores, eu vou paralisar esse bloco aqui, tá? Nós retornamos no próximo bloco, dando continuidade, tá, às competências legislativas do Congresso Nacional, tá? Nós paramos aqui no inciso, falando do inciso 8º, e nós vamos retornar no inciso 9º, tá? Falando aqui
das demais competências legislativas do Congresso. Só para você ficar tranquilo, são 15, tá? Nós vamos falar dessas 15, depois nós vamos estudar as competências exclusivas do Congresso Nacional, depois as privativas da Câmara, que são pouquinhas, e depois as privativas do Senado Federal. Ok? Beleza, eu paraliso aqui. No próximo encontro, próximo bloco, nós damos continuidade de onde nós paramos. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.